fazendo uma última pergunta. Gravando. Pessoal, boa noite para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Regina Monge e eu sou fundadora aqui do Neurobranding Lab. E nós começamos esse projeto durante o Covid para ter 2 edições e isso acabou tomando, né, uma repercussão. E a gente está mantendo, né, estamos aí na 8ª edição e a gente até dezembro seguramente faremos, já com convidados fechados. E para 2021 vamos avaliar aí junto com vocês, tá bom? Mas a ideia é avaliarmos isso, porque ele era um projeto que era para ter 2 edições e de repente ele está tomando uma robustez. Consequentemente, a gente também está mudando algumas plataformas para poder, né, ajustar e ter melhor comunicação aí com todo mundo. Eu tive, né, a honra de conhecer o Fábio num evento aqui em São Paulo, do qual eu fiz parte desde o começo, que era o Neurobusiness Summit, e desde lá comecei a segui-lo, né? Guardo a recordação aqui do livro dele aqui comigo. Então, primeiro que assim, é com muito carinho que eu recebo o Fábio hoje aqui. A gente tem alguns recadinhos, que o Miro já fez alguns, mas assim, a gente tem aqui, o Gesiel vai sempre colocar para vocês o Linktree, que tem todos os links de acesso. Que mais que eu tenho que informar aqui? Qualquer dúvidas, perguntas, né? Podem colocando no chat, tem alguém que está anotando, que vai monitorar. No final, nós vamos abrir para as perguntas. E para quem não conhece o Neurobranding Lab ainda, ele é um projeto, né, recente, ele foi colocado no ar basicamente no início desse ano, mas ele já vem. É um projeto que foi comunicado agora, mas a gente já vem trabalhando nos bastidores dele aí, desde que eu fui impactada pela neurociência aplicada e fui fazer uma formação em Lisboa, em neuroestratégia e neuromarketing. E desde então a gente começou a trabalhar uma metodologia, e essa metodologia ela vai buscar na economia comportamental e na neurociência compreensão de comportamento e da mente humana para acelerar processos de construção de marca, performance de produto, performance de comunicação. Então, todos os talks, eles têm um elo, tá bom? Os convidados não são escolhidos assim aleatoriamente. Tudo conversa nesse universo que a gente traz dentro do Neurobranding, que é marca, a ciência, e aí entendo as ciências cognitivas, né? Entre elas a gente tem a neurociência, ciência comportamental, neuroeconomia, que a gente vai ter em breve, e a gente passa por dados, tá bom? Então, assim, sempre são esses 3 pilares dentro desse universo. Então, eu vou hoje, o nosso tema, né, é persuasão digital, conquiste públicos qualificados usando o conhecimento da ciência. Então, eu vou jogar a bola agora para o Fábio. Rapidamente, Fábio, fala um pouquinho de você, né, para que a gente então comece aqui esse bate-papo gostoso nessa terça-feira aqui. Boa noite, pessoal. Primeiro, prazer estar aqui. Eu que tive o prazer de conhecer você, Regina, no evento lá. Carinho enorme mesmo que eu tenho por você também. Foi um evento incrível e tomara que a gente volte a ter esses eventos presenciais, onde a gente conhece as pessoas realmente no olho, porque realmente o olho no olho ele faz diferença, né? Quando a gente olha no olho da pessoa, faz toda a diferença. E falar um pouco de mim, eu trabalho com tecnologia há 20 anos, só que a melhor forma de descrever o que eu trabalho com tecnologia é que eu trabalho com tecnologia, mas eu não trabalho com tecnologia. E por que eu falo isso? Porque eu comecei trabalhando com tecnologia e depois eu vi que o mundo da tecnologia tem muito mais a ver com pessoas do que com tecnologia. E eu me apaixonei pela teoria que define como a gente toma decisões. Ou lá no fundo que tenta entender um pouco melhor, né, como é que a gente toma decisões. A gente toma, pessoal, cerca de 35 mil decisões por dia. Eu começo exatamente o meu livro falando desse número. É mais ou menos uma decisão a cada 2 segundos e é muita decisão e não tem como a gente tomar todas essas decisões de forma racional, consciente. E a minha vida começou a mudar mais ou menos em 2009, 2010, quando eu assisti uma palestra que falava de um livro chamado Previsivelmente Irracional.
que é um livro do Dan Ariely, onde ele prova cientificamente que o ser humano é um ser humano irracional. E eu cresci com aquela ideia, né? Não, gente, eu sou racional, né? A gente cresce escutando que a gente é racional, que a gente pensa. E nessa palestra, o Dan Ariely, ele explicava um pouco a irracionalidade do ser humano como se fosse uma ilusão de ótica, que a gente tem a ilusão de ótica, a gente sabe que tem e não consegue controlar, e a gente consegue ter aquelas imagens que geralmente eu mostro nas minhas palestras, que cai a ficha, né? Então é como se existisse uma certa ilusão cognitiva no momento da tomada da decisão. E aí eu me enfiei nisso tudo, nesse conceito da economia e da ciência comportamental, e eu comecei a fazer uma junção disso com o mundo digital, porque eu trabalhava com tecnologia já há 10 anos, e eu comecei a enxergar alguns padrões do pessoal de tecnologia que eles faziam para influenciar as pessoas a tomar decisões no mundo digital. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Às vezes você coloca um formulário e no formulário tem 2 botões, sim, não, e o botão sim, ele tá azul, bem escuro assim, e o botão não tá bem pequenininho no cantinho. Você tá, de certa forma, usando uma coisa que chama design persuasivo para você influenciar a pessoa a clicar no botão sim. Então, isso eu acabei descobrindo que era um conceito que o Richard Taylor chama de nudge, que são os empurrõezinhos que a gente dá para as pessoas tomarem algumas decisões. E aí eu me enfiei nesse mundo e há mais de 10 anos eu faço um trabalho tanto de pesquisa quanto de trabalho de espalhar esse conhecimento. Eu tenho um sonho de espalhar esse conhecimento pelo mundo para que as pessoas não sejam manipuladas, porque eu já vi muita gente ser manipulado pelo mundo digital. Inclusive, queria citar, tem um documentário que acabou de sair semana passada no Netflix, que chama O Dilema das Redes, que é um pessoal que eu venho entrando em contato com esse pessoal exatamente há alguns anos, o Tristan Harris, que é um design ethicist, né? Ele se considera um ethical designer, como se fosse um designer da ética, e ele trabalhava no Google, e aí, enfim, ele lançou esse documentário, e eu estou pilhado com esse documentário que saiu semana passada. Lancei o livro da consciência digital, que é exatamente a união desses 2 mundos, do mundo da ciência comportamental com o mundo do digital, que é o que eu trabalho há 20 anos, com inovação e com criação de produtos e serviços digitais. Ô, Fábio, é interessante isso, né? Porque quando a gente fala da neurociência aplicada, quando a gente fala de neuromarketing, né? Quando a gente fala de nudge, muitas pessoas questionam, né? O que é ético, o que não é ético, né? E eu acho que, assim, quem não assistiu o documentário realmente, assim, vale muito a pena. Eu até fiz um post a semana passada sobre isso. Mas a questão é que, assim, mesmo quando a gente pega o documentário, né, ele tinha uma ideia diferente. Então, eu acho que, assim, esse conhecimento do qual você se apaixonou, do qual eu me apaixonei, né, e que a gente narra essa história, e que muitas das pessoas que chegam até aqui, né, e aí eu tô vendo a carinha da Elisa, que é a segunda vez, e o talk passado ela fez um resumão, né, não sei se ela vai fazer hoje, mas eu vejo pessoas, a Rossana já vi aqui, a Andréia já vi aqui, a Cineide já vi aqui. Então, isso é legal porque, na realidade, quando a gente olha para esse mercado, Fábio, ele ainda ele está no início. Então, acho que da mesma forma que você foi impactado e a partir disso você deu uma guinada na tua carreira, né? E hoje eu acompanho você e você leva isso de uma forma ética, né? De uma forma realmente. Isso não significa que você não possa usar isso nos negócios, né? Mas é a forma com que você conduz isso. E acho que esse é o bate-papo de hoje, né? A gente aqui também usa o conhecimento da ciência, o conhecimento dos dados, mas com muita responsabilidade, com muita ética. Isso não significa que você não vai usar isso para vender mais para um cliente, mas a questão é da forma como você conduz tudo isso. E como você disse, né, se eu tomo 35 mil decisões, é esse o número? Isso aí, 35 mil. 35 mil decisões por dia, né, mais do que prova, que é um termo que a gente sempre traz aqui e repete várias vezes, que a gente opera num sistema inconsciente, né? E a gente opera num sistema inconsciente por pura questão de sobrevivência. Cada vez mais a gente tem uma percepção que o nosso dia é curto.
com tanta informação? A gente não dá conta mais de tanta informação. Como é que você vai fazer esse filtro, né? E aí a gente tem uma análise, por exemplo, desse documentário. Então, para quem chegou agora, né, sejam todos bem-vindos. Escreve no chat aí da onde veio, se é a primeira vez aqui com a gente. E, Fábio, você, embora, né, já deu umas pinceladas aí, de que forma, assim, vamos numa forma bem simples, vamos traduzir isso, né? O que é uma persuasão digital? E como que as pessoas se comportam e tomam as decisões nesse ambiente digital, cada vez assim mais repleto de informação, cada vez mais parecido. Nós fizemos um talk aqui com o João, né? E a gente fala assim, o design de tudo e a comunicação está muito igual, né? E como é que a gente trabalha com isso ou entende isso, né? O que você traz para a gente aí como primeiro tópico? Abre seu áudio que acho que está fechado. Vamos lá, então. Primeiro eu queria definir o termo persuasão, né? E essa definição ela não é minha. A definição ela é do Nir Eyal, que eu vou até pegar o livro dele aqui. O Nir Eyal ele tem 2 livros muito bons que eu queria mostrar para vocês, que é um livro que é muito famoso, esse aqui que chama Hooked, né? Que é como construir produtos e serviços. Inclusive, esse livro acabou de ser lançado em português e eu fiz o prefácio dele. O prefácio dele em português é meu. E nesse livro, o Nir ele fala de um conceito de persuasão e coação. E ele define que a persuasão é você influenciar alguém a fazer alguma coisa que ela quer, deseja fazer e que ela já queria fazer, mas talvez não sabia direito como. E aí o conceito da persuasão ela é um conceito bom. Então, persuasão é uma palavra muito positiva. Às vezes a gente acha que não, né? Que vai ser persuadido. Mas aí é onde vem o oposto da persuasão, que é a coação. Você ser coagido a fazer alguma coisa é você fazer alguma coisa que você não quer fazer, que você muitas vezes se arrepende de ter feito. E é aí onde está essa linha tênue de eu influenciar alguém a fazer alguma coisa que ela queria fazer. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, que é o exemplo do GPS. Quem aqui nunca usou um Google Maps ou um Waze da vida, que é a tecnologia me influenciando a fazer uma coisa que eu quero fazer, que é eu chegar para um GPS e falar, me leva para o endereço X, e ele acha o melhor caminho, porque o GPS ele tem os melhores dados. Eu não tenho esses dados reais de como está o trânsito nesse exato momento, por exemplo, em São Paulo, para saber se eu pego a Marginal ou se eu pego a Sumaré aqui para ir para alguma região que eu quero ir. Então, nesse exato momento, a tecnologia ela está usando dos dados para me ajudar a fazer uma coisa que eu quero fazer. Agora, você imagina se um GPS me levasse por uma rua que é uma rua que talvez é uma rua que o GPS quer que eu vá por essa rua por algum interesse dele, mas para mim vai ser pior. Você imagina que é uma rua que está cheia de outdoors, de propagandas, e eu vou levar inclusive 15 minutos a mais para chegar onde eu queria chegar, mas eu vou passar por uma rua diferente. Se o GPS fizesse isso sem me dizer que ele estava fazendo isso, eu acho que seria uma coação, porque ele estaria me coagindo a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Se eu tivesse configurado no GPS que eu quero pegar o menor caminho no menor tempo e ele me leva por um tempo que é maior, porque existe um interesse por trás, aí eu acho que seria a coação. Então, a linha tênue é exatamente essa. E o meu desejo é ensinar as pessoas a persuasão digital, porque é exatamente a tecnologia está aí para ajudar, gente. Eu tenho vários exemplos para contar para vocês, porque, na verdade, durante a minha carreira desse tempo, eu saí fazendo um apanhado desses nudges que são bons, né? Ou seja, os nudges for good. E o nudge for good, ele é exatamente a persuasão digital, é você influenciar alguém a fazer uma coisa que ela quer fazer. Daqui a pouquinho eu conto alguns exemplos aqui que eu tenho de nudges do bem, né? Coisas boas que as pessoas fizeram e que realmente fortaleceram marcas e ajudaram algumas pessoas a fazer o que elas realmente queriam fazer. Isso é muito legal e acho que um exemplo, né, que tangibiliza muito isso é o exemplo, né, da doação de órgãos.
que se a gente fosse assim optar por doar órgãos, por inúmeras questões a gente acaba não preenchendo algo. E o experimento, né, diz que se você já tivesse um formulário pré-estabelecido que você é um doador de órgão, você teria que fazer o processo inverso, ou seja, sinalizar que você não é um doador de órgão. E a partir desses números, todo o resultado é muito maior. Então, assim, tem várias empresas que às vezes numa ação de marca, numa ação de marketing, ou enfim, até numa ação de comunicação interna, ela pode utilizar desses recursos favorecendo algo, né? E a gente sempre defende, e é um ponto importante essa questão, né, que o Fábio bem coloca, ou seja, um empurrãozinho do bem, né? Eu acho que até o propósito do Brand Talks, Fábio, é assim, todo convidado ele é escolhido a dedo, porque a gente sabe que esse mindset, né, e que a gente também quer, de alguma forma, colaborar com esse Brasil, que a gente enxerga tantos talentos aqui, tantas coisas boas, mas que às vezes a gente precisa unir também essa galera, né, essa galera que quer fazer algo do bem. E aí eu não posso deixar de comentar aqui, ó, vou quebrar a regra aqui, daqui a pouco brigam comigo, eu não vou falar o nome, porque senão eu daria spoiler, mas a gente tem um convidado hoje aqui, que assim, me fica honrada de saber que ele está aqui, já me mandaram uma mensagem aqui no celular, e já fico alerta para todos vocês. Ele vai estar aqui muito em breve em um Brand Talks, e ele vai trazer o tema de inteligência artificial com branding. Olha que coisa linda. Eu não vou citar o nome aqui, ele está com a câmera desabilitada, mas é uma honra ter você aqui, e para quem acompanha a gente, né, ou seja, esse é um outro ponto, inteligência artificial, né, já é uma realidade, e todos nós teremos que aprender a conviver com isso. Então, fiquem ligados aí. Ô, Fábio, olha que interessante. Eu nasci em Piracicaba e a gente tem aqui alguém, Roberto, aí, falando que ele é de Piracicaba. Olha aí, seja bem-vindo. Fábio, vamos trazer um pouquinho para as pessoas até ficarem todo mundo na mesma página, e a gente vai falar também sobre isso no próximo talk. Fala um pouquinho sobre o uso dos vieses cognitivos para gerar influência, né? Acho que primeiro traz um resumo do que é um viés cognitivo e depois, né, para que a gente possa entender assim como é que eles influenciam a gente, de que forma que a gente pode usar também, né, de uma forma estratégica. Tá, primeiro, para explicar o que é um viés, eu gosto de dar um exemplo de um site que eu uso bastante e que usa muitos vieses cognitivos para influenciar, para me influenciar e influenciar todo mundo a tomar uma decisão, que é um site de agendamento de hotéis. Eu não vou citar o nome, que às vezes eu tenho até preocupação, porque eu conheço pessoas que trabalham nessa plataforma e eu queria até entender melhor o que tem por trás. Mas basicamente é o seguinte, imagina que você quer alugar um hotel, você vai passar um final de semana em algum lugar, e aí você busca um hotel. Você fala, eu quero ir para o Rio de Janeiro passar o final de semana. E aí aparecem hotéis. Na hora que você entra no hotel, aparece lá. Só existem 2 quartos disponíveis nesse hotel. Alguém aí já passou por isso? Acho que já, né? Na hora que você entra, aparece, só existem 2 quartos. Aí daqui a pouco fala, só tem mais um. E aí você começa a sentir dentro de você uma coisa assim, caramba, se eu não alugar esse negócio agora, outra pessoa vai alugar e eu vou perder. Né? Então, eu gosto de dar esse exemplo porque isso é um viés, que é o viés da aversão à perda, que o ser humano, a gente tem um medo de perder as coisas. E as marcas, elas usam isso, né, para fazer a gente tomar essa decisão baseada no sentimento de perda. E eu acho o seguinte, o que eu acho sobre essa plataforma é que se tudo isso for verdade mesmo, que realmente só tinha 2 e agora só tem 1, eu acho mais do que ok que isso apareça e que eles usem desse conceito para me influenciar. Mas se não for verdade, se tiver 15 quartos disponíveis e tiver aparecendo que só tem 2 e daqui a pouco só tem 1, aí na verdade não é. Então é aí onde muda a questão da persuasão para coação. E o viés cognitivo, existem mais de 180 vieses cognitivos mapeados pela ciência do comportamento humano. O viés da aversão à perda, ele é um deles. Existe o viés da escassez também, que é exatamente esse que também está sendo usado, porque esses dois eles estão meio conectados. Pelo fato da gente dar mais valor a uma perda do que a um ganho, quando existe escassez, a gente fica naquela questão de vou perder e tem pouco, então eu vou correr atrás.
tudo isso, pessoal, vem lá do nosso cérebro reptiliano, que é um cérebro que, infelizmente, o ser humano evoluiu em muitos fatores, mas o nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade. Hoje a gente vive um mundo onde a aceleração do digital ela foi exponencial e o nosso cérebro não acompanhou. Eu imagino que precisa aí de muitas décadas, séculos ou milênios para poder a gente evoluir o nosso cérebro na velocidade que a tecnologia vem evoluindo, porque lá antigamente, né, quando a gente morava na selva, a gente precisava desse cérebro desse jeito, porque na verdade, se eu encontrasse alguma coisa, uma fruta, ou se eu fosse caçar, realmente a escassez ela era muito presente e eu poderia morrer, né? Então é meio que um cérebro de sobrevivência, né? A escassez naquela época, se eu não me comportasse dessa forma, isso poderia me tirar a vida. E o que acontece hoje é que esses mecanismos do nosso cérebro, que são os vieses, eles continuam atuando, só que de uma forma que não é mais tão perigosa como era antigamente. E aí as marcas acabam usando isso para influenciar. Um outro conceito muito interessante dos vieses é que a gente tem uma carga cognitiva limitada, né? Se eu chegar num site e eu ver 150 opções, eu vou ficar confuso, né? Eu vou ter uma sobrecarga de opções. Tem até um livro do Barry Schwartz que chama O Paradoxo da Escolha, onde quanto mais opções você tem, menos você decide. Então, por isso que é paradoxal. Então, outro viés muito utilizado é esse, de você dar poucas escolhas para a pessoa, dar poucas opções, entre 2 e 3, assim, você fala, ó, sabe pacote que você vai comprar e fala assim, ó, tem 3 opções e a gente ainda recomenda esse. E aí, uma vez que você seleciona, você pode personalizar, mas isso também é uma outra estratégia dos vieses para simplificar a nossa tomada de decisão. Como eu falei, existem mais de 180, e o trabalho da influência, ela vem exatamente na gente mapear qual é o comportamento que eu quero influenciar, quais são os vieses que estão em jogo aqui. Então, você imagina que você tem um mapa de 180 e você consegue mapear quais são os vieses que eu posso utilizar para influenciar a pessoa a fazer o que eu estou querendo influenciar. E você usa os nudges, que são as intervenções. Por exemplo, essa mensagem de só tem mais um quarto disponível é uma intervenção, é um nudge, é uma informação que vai aparecer ali para me influenciar a comprar aquele quarto rápido. Então, eu só citei aqui 1 ou 2 dos vieses, mas tem mais de 180 mapeados. E o trabalho da persuasão digital é exatamente fazer esse entendimento de para cada um de vocês vai ter uma necessidade diferente e cada um de vocês vai precisar de algum viés que pode ser aplicado ao nudge, né? A intervenção que vai ser feita para você influenciar alguém. Fábio, acho que um ponto importante que você coloca é que sim, né? A gente vai usar viés, a gente usa vieses. A questão é que às vezes eu bato um pouco nessa tecla, é quando você assim, então o marketing digital, ele trouxe, né, essa automação, ele trouxe facilidades, né? Ele trouxe KPIs, enfim. Mas a gente está muito num copia e cola. Então, esse mesmo modelo que você colocou, nós vemos replicados isso hoje numa série de outras possibilidades, né? Que vai gerar algum resultado? Sem dúvida vai, né? Sem dúvida gera. Mas a gente já começa a ficar numa sobrecarga de uma comunicação de marca muito igual e efetivamente eu não estou construindo uma relação de fidelidade com esse consumidor. Então, quando a gente está falando, né, que eu estou na era de trazer esse consumidor ou esse cliente ao centro, e eu utilizo, né, de vieses, ou utilizo de copyright, eu utilizo de uma série de ferramentas que são úteis, tá? Ninguém está questionando aqui que não é uma ferramenta útil, pelo contrário, elas funcionam. Mas a questão é, eu estou gerando leads e vendas, mas eu estou construindo alguma relação efetiva no meu processo de construção de marca? Acho que esse é o ponto. E dá trabalho você customizar isso, né? Dá trabalho você personalizar isso, porque ao mesmo tempo você teria que fazer essa comunicação que a gente tanto sonha aí há mais de 20 anos, né? Como é que eu faço uma comunicação one-to-one?
eu faço com trabalho, né? E com esforço. Porque antes a gente pegava, os clientes queriam colocar todas as informações num anúncio, todas as informações num vídeo, enfim. E de repente eu tenho que começar a trabalhar ela de uma forma mais customizada, ou seja, mais seletiva, no momento que as empresas têm menos recursos, têm menos capital humano, e eu acabo fazendo essa coisa meio muito igual, né, que a gente vem debatendo aqui, mas que efetivamente eu tenho esforços sobre esforços e eu não estou construindo uma relação a médio e longo prazo de manter o cliente, de ter o cliente realmente assim comigo, com a minha marca, né? O que você falou de comunicação meio igual, eu acredito que a tecnologia ela vem exatamente ajudar a personalização na comunicação. Porque você imagina um comercial de televisão que você passava num canal nacional, você tinha que passar o mesmo comercial igual para todo mundo, no Brasil todo. Enquanto que agora, através dos dados, você consegue personalizar, né? Então, a comunicação hoje ela pode ser personalizada. Inclusive, eu participei de uma conferência de Londres que chama Nudge Stock, que quem estava palestrando lá era um cara da Cambridge Analytica. E ele estava mostrando os segredos por trás da Cambridge Analytica e com um certo número de likes você consegue mapear a personalidade de uma pessoa e você consegue mostrar uma propaganda para ela de um jeito ou de outra, porque vai ter gente que vai ter mais, que vai chamar mais atenção uma propaganda, digamos, com um teor mais científico, né? 58% tal. Já uma outra pessoa não é mais científica, mais exata, ela pode se chamar atenção com outro tipo de propaganda. Então, esse tipo de personalização na comunicação, ela só é possível através da tecnologia que a gente tem hoje, dos dados, e eu acredito que uma marca poderosa é exatamente essa marca que não tem uma comunicação igual para todo mundo, né? Existe uma personalização na comunicação, porque aí eu vou sentir como se a marca estivesse falando comigo, né? Eu falo assim, nossa, exatamente. Isso aí foi para mim. E esse é um pouco da persuasão também. Para você persuadir alguém, você tem que falar a linguagem daquela pessoa, né? Você tem que tocar lá o coração. Às vezes uma pessoa é tocada pelo coração de um jeito e outra por outro. Então não adianta também conversar com todo mundo do mesmo jeito. E só a tecnologia e os dados e a inteligência artificial, né, conseguem hoje fazer essa personalização, que é uma das sub-áreas exatamente da persuasão digital também. E esse ponto que você traz, né, de AI é interessante porque, assim, acho que como nós, né, você falou que foi impactado pela economia comportamental lá atrás e, assim, da mesma forma eu pela neurociência aplicada, num momento que isso era uma coisa tão distante, né, se a gente pensasse assim, da prática. E a gente ralou, né, acreditamos em algo e assim como agora também aí de que forma que as empresas vão poder usar isso. Muito legal. Como é que, por exemplo, assim, como é que a gente poderia dar dicas aqui, né, para o pessoal utilizar os vieses ou utilizar isso de uma forma na construção da marca ou nas ações de marketing das empresas que eles trabalham ou efetivamente, né, individualmente também na sua própria comunicação. Como é que eles poderiam buscar esse conhecimento ou esse aprendizado, né? O Gisele está anotando os livros, a gente depois manda o link para as pessoas, mas assim uma dica mais prática que eles pudessem assim sair desse talk refletindo sobre como começar a pensar sobre essas possibilidades. Boa, eu vou dar uma dica que é uma historinha que eu conto que realmente aconteceu comigo na época da pandemia. Eu fiquei com uma dor nas costas e eu cheguei na farmácia para comprar um remédio, né? A primeira coisa que eu vi assim foi um remédio que tinha escrito dor nas costas. Eu falei, esse negócio foi feito para mim, né? Aí eu peguei, olhei a substância e a substância era o ibuprofeno, né? E do lado dele tinha um remédio que estava escrito assim, cólicas menstruais. Quando eu peguei o remédio, era o mesmo medicamento. Então tinha lá ibuprofeno também. E se você vê, você tá tocando na pessoa no que ela está procurando, né? Na dor. E por eu ser da tecnologia, Regina, a gente usa muita coisa também do design thinking.
né? Então, eu vou misturar alguns temas aqui, vocês vão ver que na minha fala vai se misturar tecnologia, design thinking, economia comportamental, e essa é a intenção. Eu sou uma pessoa onde eu juntei esses temas, e é isso que me diferencia, eu acho. E eu acho que a dica que eu vou dar é a dica de você entender o seu público, né? O primeiro passo é esse, o primeiro passo em tudo é isso, é você entender qual é a necessidade que a sua marca está resolvendo na vida de alguém. O que você quer que você resolva no mundo? E aí esse entendimento, né, ele vem muito de uma questão também de identidade de grupo, né? Eu comecei a ler um livro esses dias que é sobre polarização, né? Por que somos polarizados? É de um autor americano e ele fala muito de group identity. O que é o group identity? É você, de certa forma, na sua marca, você mostrar uma identidade de algum grupo do qual o seu público faz parte. E eu também poderia dar alguns exemplos de algumas marcas que têm feito isso, e isso é total ciência comportamental, as pessoas às vezes nem sabem, mas tem algumas marcas fazendo isso muito bem feito hoje em dia no Brasil e no mundo, que é você imaginar um grupo ou um movimento do qual as pessoas estão fazendo parte desse grupo, e você, através da sua marca, você joga alguma coisa nela que tem a ver com esse grupo e com esse movimento. Porque no momento que a pessoa olhar aquilo, ela vai falar, eu faço parte desse grupo, portanto, eu gosto dessa marca. Né? Agora, o difícil aí é porque vai existir exatamente as pessoas que não vão se identificar porque não fazem parte daquele grupo. Mas aí é onde vem a tomada de decisão muito grande de qual grupo vocês vão exatamente selecionar. E essa parte do Group Identity, eu vou ser sincero que é exatamente alguma coisa bem recente, que eu tenho me especializado mais nessa área, da gente se identificar com alguma coisa. Um outro livro que eu quero citar aqui é um livro que chama Tribe, do Seth Godin, onde ele diz que você faz parte de alguma tribo. E aí eu vejo aqui que a gente tem, por exemplo, a primeira pessoa que falou aqui era redatora publicitária, certo? A Carol. Então, no momento que você se define como redatora publicitária, isso é um grupo. E aí, se tiver 10 outras pessoas publicitárias também aqui, isso já forma um grupo de pessoas publicitárias. Então, é impressionante como o ser humano faz parte de grupos e a gente se identifica como parte de alguns grupos, e esses grupos às vezes são visíveis e às vezes são invisíveis. Eu queria trazer essa dica porque ela é bem recente de um estudo que eu estou fazendo, e é exatamente relacionada ao conceito de Group Identity, que está totalmente relacionado à ciência comportamental. Outra dica que eu queria dar, não relacionada à identificação da dor da pessoa ou do grupo, é o conceito de você identificar qual comportamento que eu estou tentando influenciar em alguém aqui. E um outro livro muito bom que eu li recentemente é um livro que chama Atrito. O atrito é tudo aquilo que está no caminho, que está atrapalhando você fazer o que você quer fazer. Então, muitas vezes, uma marca ela pode remover o atrito de alguém. E essa remoção de atrito, ela ajuda a pessoa a fazer o que ela queria fazer. E aí eu vou dar um exemplo existe uma plataforma para pessoas com diabetes que ajuda as pessoas com diabetes a tomar melhores decisões sobre tudo da vida delas, sobre o que elas vão comer, sobre que horas elas vão dormir, porque essas decisões para as pessoas com diabetes acabam sendo um pouco mais difíceis, segundo a fundadora dessa empresa, né, que é a Isabela. Ela diz que o peso de uma decisão de uma pessoa com diabetes às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, porque você precisa, antes de comer alguma coisa, você precisa checar a sua insulina. Então, eu diria que essa é uma outra dica que eu dou, facilite a vida das pessoas. Porque se você criar uma marca, um produto, um serviço que vai facilitar a vida de alguém, a ciência do comportamento humano diz muito que se você quer que alguém faça alguma coisa, deixe fácil fazer. Deixe tão fácil ao ponto de que ela quase não precisa fazer nada para fazer aquilo, que é o caso das decisões que a Regina citou do conceito de opt-in ou opt-out, né? Que é o conceito de você ser doador de órgão ou não ser,
se você não disser nada, você é, ou se você não disser nada, você não é. Então, essa é uma decisão que, para tomar essa decisão, você não precisa fazer nada, né? Então, o não fazer nada, já que eu sou da tecnologia, eu vou contar para vocês uma coisa, que a Amazon, eles patentearam uma coisa que chama entrega antecipada, anticipatory shipping. Então, a Amazon está com um plano de entender o comportamento do consumidor e eles vão mais ou menos descobrir através dos seus dados que você quer comprar aquele produto e do nada você abre a sua porta e o produto chegou lá antes de você comprar. Então, essa é uma outra também técnica de você facilitar a vida de alguém vendendo uma coisa para ela que ela nem sabia que ela queria e ela vai comprar. Só que aí está no limiar da persuasão e da coação, né? Porque imagina se chega um produto na sua casa que você não comprou, aí eles podem falar, não, mas é só devolver, né? Mas vocês veem que tem um padrão de você facilitar a vida da pessoa. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente estar vivendo um momento de sobrecarga cognitiva. É muita coisa acontecendo. Tem até um termo que eu estou usando muito, que é o termo da infobesidade, né? Que a gente está vivendo uma sobrecarga de informação e a gente está infobeso. E eu busco o mundo do infofitness, né? Que é exatamente quanto menos e quanto mais focado aquele conteúdo que eu vou consumir, melhor. E eu acho que aí tem algumas, dentro dessa fala, talvez tem algumas dicas aí. Fabio, o pessoal está mandando muitas perguntas, mas eu preciso só fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte, eu só não vou me recordar agora o nome, mas me alertaram aqui, e vamos só fazer um esclarecimento, é o Roberto, deixa eu ver. Não, foi o Paulo Lobo, tá bom? Paulo, vamos responder aqui para você, porque eu acho importante trazer esse esclarecimento. Eu não sei onde o Fábio, por exemplo, quando ele começou os estudos dele em economia comportamental, neurociência, eu vou falar por mim, depois o Fábio também pode falar por ele. Por exemplo, a minha formação, ela foi no Instituto de Gestão, Instituto Superior de Gestão em Lisboa, né, em neuromarketing e neuroestratégia. Então, no meu aprendizado, como história, a gente traz a teoria do cérebro trino, ou seja, né, que o cérebro é dividido em 3, mas essa teoria, ela ficou ultrapassada, né? Então, esse é o questionamento dele, se essa teoria, sim. Então, ela é uma teoria ultrapassada, porque entra, né, o Kahneman com o livro Rápido e Devagar, aonde ele divide o cérebro em sistema 1 e sistema 2. Mas é muito comum quem, né, trafegou por uma formação, por ter aprendido historicamente, então, para explicar, acaba usando esse termo, tá? Mas a gente já, né, utiliza no mercado sistema 1 e sistema 2, mas é comum o uso entre, né, profissionais de mencionar o cérebro reptiliano, mas você está correto, ou seja, academicamente, mercadologicamente, né, a nomenclatura correta é sistema 1 e sistema 2, então o sistema 1 é composto pelo sistema límbico, né, onde a gente tem essas duas partes. Então, quando o Fábio colocou a menção do cérebro reptiliano, com certeza é uma forma de se expressar, porque a gente, quando vai para a academia, a gente passa por isso no sentido da evolução da história, tá bom? Mas sim, ela é uma teoria considerada que ficou para trás, ou seja, tudo que você, na medida que tudo que avança, né, e a neurociência avança sobre isso. Então, e vem uma nova teoria que às vezes deixa aquela ultrapassada. Então, nesse sentido, sim, tá bom? Só para a gente esclarecer isso. Desculpa, Regina, quando você fala do sistema 1 e do sistema 2, do Kahneman, né? Quando eu comecei a estudar Kahneman, eu ficava em dúvida. Eu pensava, será que o 1 é qual e o 2 é qual? Né? Porque tem o número ele não tem nenhuma conotação. E aí eu gosto muito de falar também o cérebro automático, né? Esse termo eu vejo que algumas outras pessoas também usam, e eu gosto muito de dizer que o nosso cérebro automático toma decisões meio que inconscientes e irracionais, né? Usando os vieses.
Eu sempre trago, Fábio, eu não sei, mas é uma coisa que eu adoto aqui, porque às vezes você tem que explicar para um cliente, e é muito complicado mesmo você explicar sistema 1, sistema 2, né? Quando eu dou aula de neuromarketing sistema 1 e sistema 2. E eu faço um acordo com a classe, eu falo assim, olha, vamos aprender a teoria que ficou ultrapassada, que fica muito mais fácil depois você entender sistema 1 e sistema 2, né? E combino com eles assim, ninguém vai sair postando, porque como dado é muito importante para entender. Mas quando a gente traz, né, esse cérebro emocional, o sistema límbico, enfim, né, existem diversas nomenclaturas e parece que ele economiza essa energia por uma questão, né, lógico que é menos esforço, mas é um menos esforço. Eu estava ontem preparando aqui uma apresentação para um cliente e eu estava lá nas 6 emoções básicas para tentar justificar por que a gente está sempre mais focado nas coisas negativas, né? E por isso que algo negativo é muito mais forte, potencializa aí de 4 a 5 vezes. Porque se a gente for lá nas emoções básicas, né, das 6, praticamente 5 são emoções negativas, né? Que está ligada à nossa sobrevivência, ou seja, a tristeza, o medo, a raiva. Mas por quê? Porque no nosso processo de evolução, nós tínhamos, né, como você diz, uma série de contextos e dificuldades, e você tocou um ponto importante. O nosso cérebro ele não acompanha essa velocidade da tecnologia. E essa sobrecarga de informação, ela causa um estresse. E a gente ainda tem um fator a considerar nesse momento, é que a gente tem o Covid que não era esperado por ninguém. Então, a gente não tem referência, a gente não tem repertório, é algo que nos colocou de uma forma isolada, ou seja, nos sentimos ameaçados, né? Ou seja, uma questão de sobrevivência, e hoje estamos enfrentando as nossas dificuldades, e aí varia de cada um, porque tem gente que estava muito habituado a ficar fora de casa e conviver com a família é um grande estresse, né? E está tirando. Mas o fato é que essas mudanças que nós vemos agora nesses comportamentos no Covid, ele acontece no primeiro momento, mas assim, essa nossa capacidade de mudança de hábito, de mudança de comportamento, ela é lenta. E as chances que a gente tem efetivamente de ter mudanças expressivas disso, elas são bastante baixas, infelizmente, né? Porque esse processo, ele realmente é quase que fazer uma academia daquela de musculação em que a gente vai se empolgar na primeira semana, né? E depois a gente não vai dar sequência. Então, isso é muito importante. Olha que legal, nós temos aí... Fala. Posso, já que você falou de novo do Kahneman, rapidinho, 1 minuto, fazer um experimento com todo mundo aqui. Pessoal, Opa. Cruza os braços. Quem tiver com a câmera ligada, mas mesmo quem não tiver, cruza os braços. Cruzou aí, cruza os braços. Todo mundo cruza os braços. Agora, olha, qual que é o braço que você colocou em cima? Se é o direito ou se é o esquerdo? Agora, descruza e tenta cruzar ao contrário, colocando o que você coloca por cima, coloca ele embaixo. Vocês acabaram de ver na prática o que é o sistema 1, o cérebro automático, uma coisa que você faz muito rápida sem pensar, e o sistema 2, que é exatamente o pensamento devagar, que você precisou pensar. Aí muita gente fala assim, nossa, mas foi difícil, eu tive que pensar como que... Então, é esse aí, na prática, vocês vivenciaram sistema 1 e sistema 2. E é interessante que, assim, né, quando a gente olha para o sistema 1, ele é automático porque ele só tem 500 milhões aí de anos de aprendizado, né? Então, se a gente, por exemplo, imaginasse uma inteligência artificial, né, um machine learning, imagina assim, 500 anos vezes o número de horas, Miro, isso seria horas de aprendizado desse cérebro. Então, é por isso que ele opera no automático, é porque ele sabe muito efetivamente, né? E para que ele possa sobreviver, para que ele economize energia, ele opera num sistema automático. Eu sempre dou um exemplo assim bem simples, né? Que eu falo assim: imagina se nosso dia a dia nós passássemos lendo aquele contrato minúsculo quando a gente vai comprar um celular, né, com uma dessas operadoras, e que você olha assim 5, 6 páginas, você fala assim, eu não vou ler isso nem a pau. E é como se fosse o nosso dia a dia racionalmente, ou seja, não dá para a gente viver no sistema 2, a gente não tem cognição para isso. Então, realmente, a gente, assim, são raros os momentos que nós temos um racional. E é tão interessante isso, Fábio, que assim, eu me deparo com clientes e talvez por essa também nossa evolução de aprendizado, né, a gente vai pela complexidade.
E quando a gente olha para o sistema 1, a gente precisa simplificar, mas o simplificar, né, e às vezes eu tenho uns debates internos aqui com o pessoal de criação, o simplificar não significa perder criatividade, pelo contrário, você fazer algo criativo com simplicidade talvez seja um esforço até muito maior, mas o nosso cérebro ele precisa dessa criatividade, ele precisa dessa coisa nova, ele precisa do movimento, e às vezes a gente quer colocar lá uma informação visual, mais um monte de texto, mais um monte de informação, e na realidade eu tenho que começar a eliminar, é quase que fazer uma faxina na minha comunicação, ou seja, isso aqui não serve para nada, isso aqui não é foco, tira, né? Mas sem perder a criatividade. Então, acho que esse é o grande desafio, você comunicar para ele de uma forma simples, no sentido tangibilizar isso para que ele, então, aceite, né, de uma forma emocional, e depois sim ativa o sistema 2 só para falar onde é que eu assino isso, onde é que eu compro, né, como é que eu faço o pagamento disso. Mas isso não significa perder criatividade, isso não significa você fazer tudo igual para todo mundo. Então, de uma certa forma, vai dar mais trabalho? Vai. Mas, em compensação, você, a médio prazo ou longo prazo, você vai estar num processo aí de fidelização ou de ganho nessa relação com o cliente gigante, né? Pelo menos é o que eu penso, tá? Não sei se você compartilha disso. Sim, gostei da frase aqui que o Murilo colocou, né? Que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E quando você entra no Google, gente, que é a coisa mais simples, você entra no Google, só tem um campinho lá assim para você digitar e apertar buscar. É a coisa mais simples do mundo e é o site de busca mais utilizado do mundo. E o menos é mais, né? E isso vem dessa carga cognitiva mesmo, de você retirar, tá totalmente ligado à economia comportamental, porque quando a gente vê um monte de informação, fica difícil para o nosso cérebro definir o que é informação valiosa e o que é noise, né? O que é o barulho, o que é o que eu nem precisaria estar olhando ali. Tem alguém que fez uma pergunta aqui, eu vou até repetir porque eu acho que cabe aqui, Fábio, nessa tua fala, que é o seguinte: como se vê a questão da credibilidade da fonte persuasiva, né? É o Roberto Tadeu. O que você diz aí, rapidamente, para que ele possa ter um norte? O que se diz da credibilidade da fonte persuasiva? Eu vou usar de novo o exemplo do Google, né? O Google, você hoje busca no Google, e eu geralmente gosto de usar um exemplo que é assim, onde comer em São Paulo, e aí vem mais de 20 milhões de resultados. E existe um dado que fala que 91,5%, ou seja, mais de 9 em cada 10 pessoas, clica no resultado da primeira página. Você acha que isso foi uma persuasão? Foi, né? Porque o que o Google coloca na primeira página é o que todo mundo vai clicar. E qual é a credibilidade do Google, né? Aí é o conceito muito intrínseco aí do conceito de percepção de marca, onde o Google veio criando essa percepção de marca durante muito tempo e a gente dá credibilidade ao Google, porque se ele mostrou na primeira página, a gente vai lá e clica. Então, de uma certa forma, também existe aí na cabeça da gente uma certa irracionalidade e uma certa confiança que o Google vai me dar na primeira página o que é mais relevante para mim. Então, tudo vem dessa confiança meio cega que a gente tem na marca. Se você entrar num site de busca que chama DuckDuckGo, quem quiser até testar, chama DuckDuckGo, é um outro site de busca, e se você entrar lá, talvez você vai sentir o que é você entrar num lugar onde talvez você não conhece a marca, e quando aparecer as buscas, talvez você vá até na página 2, 3, porque você não vai confiar tanto que o que está aparecendo na primeira página é realmente o que é mais relevante para você. Mas eu acho que essa construção, ela vem, a gente precisa abrir os nossos olhos. Sabe, Regina, eu falo muito daquele filme, sabe o filme que o menininho começou a ver gente morta, chama O Sexto Sentido? Sim. O que acontece quando a gente começa a estudar a neurociência e os vieses é que você começa a ver isso em tudo que é lugar. E eu me sinto que nem aquele menininho, assim, eu começo a ver, sabe? Aí eu falo, nossa, isso aqui eles estão usando o viés tal e é um empurrãozinho assim. Então, essa abertura de olhos é como se eu tivesse ganhado lentes de aumentar a minha visão
e eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E essa é a minha missão de vida, exatamente ajudar todo mundo a enxergar mais coisas, e eu chamo isso de expandir a nossa consciência digital. Porque a expansão da consciência é quando você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes, né? Na definição da consciência digital, claro que dentro de umas outras habilidades que tem lá. Mas se você começar a enxergar o mundo com outros olhos, expandindo a sua visão de mundo, você expandiu a sua consciência. E eu acredito que esse cérebro, por mais limitado que ele seja, a gente consegue melhorar ele pouco a pouco. Até porque, né, Fábio, por exemplo, o critério da indexação do Google tem vários fatores, né? Se você, por exemplo, se eu tiver ali eu posso estar anunciando, né? Então eu estou colocando dinheiro naquilo e eu posso aparecer em primeiro lugar. Eu sempre, quando às vezes converso com os alunos e falo assim, como que vocês chegaram até aqui? Ah, o Google. Tá, mas era anúncio? Era uma busca orgânica? Não, era no orgânico. Tá, mas o orgânico também pode ser construído de uma forma intencionalmente para que eu esteja em primeiro lugar. Então, eu acho que assim, eu, por exemplo, quando busco uma referência de notícia, eu sempre tento extrair numa fonte primária. Tá? Então, o que é uma fonte primária? Né? Aquela da primeira origem. Porque depois eu tenho uma série de replicações. Então, é como se fosse assim, aquela conversa de um ouvido, de uma boca para outra pessoa, e você lá no final, você tem uma informação que talvez não seja aquela original. A mesma coisa também acontece na mídia. Então, a questão assim, como eu escolho as minhas fontes, também é muito baseado nisso, porque se eu vou na referência, o Google me trouxe em primeiro lugar, que esse é o melhor restaurante, e a partir dali eu acredito que aquilo passa a ser uma verdade para mim, porque também nós vamos ser capazes depois, racionalmente, aí sim, de justificar que eu fiz uma escolha errada, ou uma escolha que não foi a melhor, né? Quantas vezes a gente vai num restaurante, né, por ser influenciado, e a gente fala, nossa, se eu soubesse eu não tinha vindo. Ou, às vezes, também o processo contrário, mas a gente sempre depois vai criar racionalmente uma desculpa, e a gente vai se alinhar. Então, eu acho que assim, cabe a cada um de nós também esse critério de qual é a fonte que eu pesquiso num primeiro momento, eu vou acreditar em tudo que o Google me traz, eu vou acreditar em tudo que eu vejo nas redes sociais. Acho que, de novo, né, se a gente voltar lá para a teoria das redes, a gente vai entender que cada vez mais a gente está indo para uma divisão, né, para uma polaridade. A gente nunca teve tantos haters, a gente nunca teve tantas divisões de opinião. E eu acho que cabe aí o critério de cada um, dentro dessa busca, ou dentro dessa expansão que você chama de consciência digital, e que ela pode se estender até muito maior do que digital, né? Podemos falar de universo, entender o papel de cada um, entender o papel de quem trabalha com marca, de quem trabalha com marketing, de quem trabalha com pessoas, de quem trabalha com cliente, no ponto que você, sim, eu posso fazer estratégias de vendas, estratégias para marca, estratégias para a minha equipe interna, para dentro da minha empresa, baseada em éticas, baseadas em propósito. Agora, nem por isso eu vou simplesmente ignorar as ferramentas, ignorar a tecnologia, ignorar as soluções que estão avançando numa velocidade gritante e da qual eu também tenho que fazer uso, né? Então, acho que assim, o critério é como eu uso, tá bom? E a gente aqui sempre vai recomendar que se use, né, para, como você diz, né, um empurrãozinho do bem. E para criar produtos e serviços que encantem o cliente, né? Como é que a gente pode fazer isso dentro desse contexto todo, né? Cada vez mais, na minha visão, as marcas, elas precisam, né, se diferenciar. A gente recebe muitas marcas que o momento dela é assim, e o Covid acelerou isso é muito bom, aonde ela entende o seguinte, eu estou competindo em preço só. E se eu competir em preço só, é óbvio que eu não vou sobreviver como marca, né? Mas num ambiente cada vez mais competitivo, e o Covid só trouxe mais competição a esse jogo, como é que eu uso isso ao meu favor, né, em relação aos meus produtos? Fala pra gente aí. Tem uma coisa que a gente fala quando está trabalhando com empresas que vão lançar produtos ou serviços, que a gente chama de fator uau. O fator uau é exatamente aquele fatorzinho que você vai olhar e você vai ter aquela sensação mesmo, né, de uau, né? Acho que em português a gente podia chamar de fator
caramba, né? Ou então, para não falar outro, para não falar um palavrão aqui, é esse o fator. Então, isso eu acho que tem que estar presente no produto ou no serviço. E tem um cara que eu conheço que ele vende brigadeiro. Brigadeiro é a coisa mais comum que existe, que desde que a gente se entende de gente que existe. E ele diz que o brigadeiro dele tem que fazer o olho da pessoa revirar, né? Então é um pouco do conceito do fator uau. E é engraçado que ele filma o pessoal comendo brigadeiro e a pessoa faz mesmo, coloca, né? E faz, meu Deus, então tem alguma coisa ali naquele produto que faz a pessoa sentir isso. E eu queria dar essa dica desse fator uau, desse fator que quando você contar para alguém sobre isso, a pessoa vai contar para outra pessoa. Sabe aquela coisa que você quer contar para alguém? É uma dica bem simples, mas se você tiver algum produto ou serviço que alguém vai contar para alguém sobre ele, você já ganhou aí o seu marketing praticamente de boca a boca, né? E vou dar um exemplo que eu geralmente cito. A Ford lançou um boné, não sei se eu citei isso na palestra lá que eu fiz com você, Regina. A Ford lançou um boné que é um boné que tem tecnologia embutida no boné para evitar acidentes de trânsito de caminhoneiros, porque acidente de trânsito de caminhoneiro hoje é um dos grandes fatores de morte, né, nas estradas. E esse bonezinho, ele tem um sensor, um acelerômetro, que é a mesma tecnologia que tem nos celulares, e ele tem uma inteligência que ele sente o movimento da cabeça do sono e ele prevê que o motorista está prestes a cair no sono e ele consegue prevenir um acidente de trânsito. Aí você chega e fala assim, um negócio desse não tem nem... Como é que você define o fator uau e como encantar os seus clientes através de uma coisa dessa, né? Então, você pode tirar vários elementos daí, né? Tem o elemento de ser para resolver alguma coisa que precisa ser resolvida no mundo, e eu sou realmente um pouco assim frustrado com o quanto que os produtos hoje, a maioria só fica fazendo a mesma coisa dos outros, que é roubar a nossa atenção, né, e tentar consumir a nossa atenção, sendo que tem tanto problema para ser resolvido no mundo, gente. Então, assim, pega um problema grande e resolve com o fator uau, que com certeza isso aí vai ter mercado. É como na hora que sair a vacina do Covid, vai todo mundo querer tomar esse negócio, né? Então, por quê? Porque é o que está resolvendo um problema real do mundo, ao invés da gente tentar fazer o que todo mundo já está fazendo. Às vezes você tem esse objetivo, Fábio, e às vezes, dependendo do produto que você vai lançar, ou do serviço que você vai lançar, você tem que fazer todo um aculturamento, né? Toda uma evangelização. E isso requer esforço, né? Você vê, né? Eu vou dar um exemplo aqui particular, né? E que você falando isso me refletiu. Quando a gente começou a trabalhar a metodologia neurobranding, no Brasil, ninguém sabia nada sobre isso. Se você olhasse lá as buscas do Google em 2016, a gente tinha um livro de um autor americano e não tinha mais nada. Hoje, quando você olha, né, já se passaram 5 anos, a gente começa a entender, né, já essa aceitação, empresas começam a nos procurar, uma série de coisas, mas esse percurso, essa jornada, lá atrás, quando a gente lançou o manual para tentar explicar o que era, e a partir daí a gente vem nessa relação, vamos dizer assim, ela requer um esforço. Então, eu acho que assim, tudo para você ter talvez, né, algo diferente, não dá para você pensar em criar algo do dia para a noite. Esse é um ponto. E muitas empresas, elas, né, trabalham nessa questão do objetivo curto, mas se você, eu sempre trago esse dado aqui, eu vou repetir sempre, quando você traz que, por exemplo, 1 ano e meio depois um produto ele morre, né? Será que não é hora da gente começar a trazer isso para as nossas empresas e de enxergar assim, será que eu prefiro fazer esses investimentos somados no curto prazo, lanço aqui, tem áreas que lança produto assim mensalmente, né? Você vai para uma área de cosméticos, você vai para... Nossa, você tem novidades assim o tempo todo. Vende, claro que vende, mas a questão assim, depois eu preciso de mais recurso, mais novidade, e eu preciso às vezes começar a ter preço, né? Então, de novo, se eu quiser fazer algo realmente para resolver um problema, talvez eu tenha que fazer um percurso um pouco mais longo. Será que dá para eu
pilotar 2 projetos ao mesmo tempo, ou seja, eu diminuo o meu tempo aqui em relação, sei lá, se eu fosse lançar X produtos, né, no ano, eu vou lançar menos e eu vou envolver aqui talvez tecnologia, vou envolver um estudo mais aprofundado. Será que no fundo eu não vou estar ganhando? Na minha visão, eu creio que sim, né? E acho que cabe também um pouco dessa provocação para quem trabalha em empresa, começar a levar esses insights, né? Porque às vezes é difícil numa organização se essa mudança não vem do topo, mas às vezes eu posso ser uma pessoa que chega dentro de uma organização e dou esse alerta, né? Eu acho que cabe a gente também esse papel. Muito legal, tem uma série de perguntas, então vamos aqui só para a gente, em termos do que a gente se comprometeu, e a gente vai entrar no tema da inteligência artificial associada à ciência comportamental, né, para acelerar essa performance de marca. A gente vai ter muito em breve aí um talk só falando de inteligência artificial e branding, mas assim, a partir do momento, né, que esse conhecimento da neurociência veio à tona, e ele só veio à tona devido ao acesso à tecnologia. Então a tecnologia como meio, né, ela é fantástica, porque e dizem que a gente só conhece 2% do cérebro, né, Fábio? Olha o quanto a gente já descobriu. Imagina quando a gente chegar a 5%. Mas agora a gente já começa a trazer, por exemplo, inteligência artificial e neurociência conversando, inteligência artificial e economia comportamental, porque, afinal de contas, se a gente precisa entender desse comportamento humano, se a gente precisa entender dessa mente humana e usar a tecnologia a nosso favor, como é que você vislumbra, né, esses próximos passos ou esses curtos próximos anos, né? Como é que a gente poderia imaginar esse contexto para quem está entrando no mercado, para quem já está numa carreira consolidada e também queira repensar sua atividade, para quem quer trazer um desafio novo para dentro da organização, enfim. O que a gente poderia trazer aí sobre essa importância da inteligência artificial e do entendimento aí do comportamento humano? O que eu quero dizer é que a gente já está vivendo Black Mirror total, assim, o mundo já é Black Mirror, já é, sabe? Tem muita coisa daquela série que teoricamente é futurista, mas você acaba já vendo que é muita realidade. E hoje em dia a inteligência artificial, ela até parece uma coisa meio... existe uma associação da inteligência artificial só com reconhecimento facial. Eu queria até desmistificar isso, porque muita gente faz essa confusão quando se fala de inteligência artificial. Pensa-se muito que é só a parte de reconhecimento facial, né? Existe quase que um mito. E eu queria dizer só o seguinte, que vocês já estão vivendo no mundo da inteligência artificial. Tudo que tem no seu celular, no seu smartphone, está cheio de inteligência artificial. Nas coisas mais simples. Acho que tem um áudio vazando aí, mas o Miro já tá resolvendo. Alguém abriu o microfone aí. Então, assim, basicamente, desde o mais simples, que é o algoritmo que ordena a sua timeline do seu Facebook, do seu Instagram, isso já é inteligência artificial. Há muitas empresas que você pode estar... Se você for, por exemplo, num banco, pedir um empréstimo, já vai ter uma certa inteligência artificial fazendo uma análise de crédito para você. E eu queria trazer aqui, Regina, um viés que talvez as pessoas não estejam pensando, que é o que eu chamo de inteligência artificial preconceituosa. E o que é inteligência artificial preconceituosa? É quando uma tomada de decisão baseada na inteligência artificial começa a tomar uma decisão enviesada. Por exemplo, você imagina que uma decisão de dar ou não empréstimo a alguém, ela é tomada e vamos supor que o gênero da pessoa está lá nos dados que são treinados, né? Essa inteligência artificial ela é treinada e ela basicamente a inteligência artificial funciona assim: você treina, depois você faz uma pergunta para ela. Certo? Então você dá um perfil de uma pessoa e diz: esse perfil tem um bom crédito, esse perfil não tem, esse perfil tem, esse perfil não tem. Aí ela vai aprendendo e a partir daquele aprendizado, né, tem um termo que chama machine learning, que é aprendizado de máquina, ela aprende o que é uma pessoa que tem ou não um bom crédito. Isso vale para tudo, qualquer decisão que a inteligência artificial possa tomar.
E você imagina se existe alguma dimensão onde a inteligência artificial pode tomar uma decisão mais enviesada. Vou dar um exemplo real que inclusive aconteceu com a Amazon. A Amazon criou um sistema com inteligência artificial para recrutar pessoas. E muito rapidamente esse sistema aprendeu que no mundo da tecnologia, infelizmente, né, existe uma desigualdade de gênero, tem muito mais pessoas do sexo masculino que acabam mandando o currículo e entrando na Amazon. Muito rapidamente essa inteligência artificial começou a tomar uma decisão enviesada, priorizando na fila de currículos os currículos de pessoas com gênero masculino. E aí é onde vem a inteligência artificial preconceituosa. E além de tudo que vem se falando sobre IA, eu queria falar sobre esse viés, que é o que chama de o bias, né? O bias da AI, ou seja, são os vieses da inteligência artificial preconceituosa. Inclusive, hoje saiu no Estadão, eu estava vendo hoje, que o Twitter está aí no final de semana, estavam dizendo que o Twitter anda priorizando fotos de pessoas brancas, né? Então, existe alguma inteligência por trás que acha que esses dados têm maior prioridade do que os outros. Então, eu queria citar isso porque talvez é uma coisa que passa como sendo um ponto cego de muita gente que está usando a inteligência artificial, seja lá para o que for, o seu produto ou o seu serviço, e muitas vezes a gente esquece de olhar se existe algum viés ali na tomada da decisão da inteligência artificial. E esse é um dos diferenciais da minha fala sobre IA, esse exatamente da inteligência artificial preconceituosa ou enviesada. Você colocou um ponto importante, né, Fábio, por exemplo, do Twitter. O Twitter hoje, tudo acontece numa velocidade no Twitter incrível, né? E, consequentemente, a gente está fazendo um projeto aqui para um cliente e a gente estava, né, levantando, e no caso o Twitter disparadamente era o canal, assim, né, mas assim, muito disparado de informação para ele. E olha que interessante, né? E aí, a informação, por ela chegar primeiro no Twitter e de uma forma mais rápida, o Twitter também dissemina essa informação, ou seja, 6 vezes mais rápido do que os outros canais. Então, quando você pegar essa distribuição que o Twitter faz, até chegar numa mídia mais tradicional, a gente já perdeu uma velocidade muito grande aí, e essa notícia ela já foi transformada assim inúmeras vezes, né? Então, assim, é muito doido tudo isso, né? É a grande verdade. Vamos abrir para a pergunta, Miro, mas a gente tem um recadinho antes. Ó, enquanto a gente abre para a pergunta aqui, o Gesiel vai colocar aqui o Linktree. Então, a gente sempre coloca uma planilha de networking lá, para quem quiser, tá bom, gente? Ela não é algo obrigatório, pelo contrário, é para fazer networking mesmo. Ela sai do ar hoje, mas hoje, em especial, devido ao Fábio, a gente vai no final fazer um quiz, né? E o Fábio vai autografar aí um livro que a gente fechou com ele, depois a gente vai mandar para um de vocês, mas o critério é que tenha o nome na planilha, tá bom? Se não tiver, depois o Rodrigo vai pular isso. Então, nesse espaço de perguntas, acessa o link aí que foi colocado no chat agora, acessa a planilha do Drive, coloca seu nome lá, até depois para, se quiser certificado, tem um campo lá para preencher, o certificado não vai automático, ele vai só para quem quer, tá bom? Então, essa planilha é super importante para isso, e quem quiser participar aí do quiz, também esteja com o nome lá. Miro, você quer conduzir aí algumas perguntas? Algumas a gente fui respondendo na medida que eu vi ali que cabia, né, a gente trazer naquele momento, mas acho que devemos ter outras aí. Se ela é direcionada a mim, direcionada ao Fábio, manda aí. Bacana. Tem uma da Lu Carvalho, que é para o Fábio. Quando você falou, Fábio, das ações de grupo, que você direciona para um grupo específico, aquele tipo de mensagem e tudo mais, ela falou, mas essas ações de grupo não são passageiras? A marca não fica com esse perfil para sempre? Fala um pouquinho sobre isso. É bom você ter citado esse conceito do passageiro, né? Que a gente vive hoje um mundo muito efêmero, muito passageiro, onde parece que tudo passa muito rápido. Se você olhar o que estava fazendo sucesso há um mês atrás, já não é mais, né? E sei lá, se você olhar antigamente, na minha cabeça parece que o Caetano Veloso fez sucesso por 200 anos e hoje em dia
existem tanto marcas quanto personalidades mais passageiras, né? E eu acho que isso faz parte desse conceito da infobesidade que a gente vive, onde é mais difícil você se manter ativo, digamos, visível, porque as coisas passam muito rápido. Eu acredito que o nosso cérebro ele está descartando as coisas muito rapidamente, porque tem tanta informação. Imagina um balde, né, que você tem que encher de água e se vier mais água, você tem que tirar a água anterior para colocar mais. E eu acredito que hoje é mais ou menos assim. Eu acredito que as marcas, elas são mais passageiras mesmo. Não que a marca seja passageira, mas que o posicionamento vai ser esquecido rápido e logo tem que vir outro. Então, essa questão, eu acredito que tem que ficar sempre de olho no que está acontecendo, e por isso que eu trabalho muito com o conceito de metodologias ágeis e mindset ágil também, onde a gente tem que ser muito ágil e o feedback loop, né, esse loop de você enxergar o que está acontecendo no mundo, no mercado e responder rapidamente a isso, faz parte da realidade que a gente está vivendo hoje. Então, as coisas não levam mais anos, elas levam dias, semanas, meses no máximo para serem descartadas. E isso está ligado ao posicionamento também. Me lembrou muito um conceito de que hoje muita gente está dando menos valor a algumas marcas que são mais tradicionais, né? Ou seja, vou usar um exemplo aqui que é um exemplo bem recente, como, por exemplo, o Nubank, né? Que é uma marca de um banco digital totalmente recente, inovador e que vem engolindo o mercado financeiro aí do Brasil. E, ou seja, o tradicional, aquela coisa da confiança ser muito do tradicional, ela vem despencando um pouco. A minha contribuição nessa resposta, Fábio, que eu concordo com você, né? A gente foi abordado recentemente para contribuir com uma matéria na Folha que trazia realmente um estudo de marcas, né? Então, ele deve sair aí, acho que no final de outubro, então só não posso dizer quais são as marcas porque ainda é inédito, né? Mas é interessante porque, assim, né, a nossa ajuda no estudo foi exatamente dizer assim, por que tal marca, né, ou tais marcas, no caso eram duas, se mantém numa liderança, né, de percepção. E aí é interessante porque, assim, se eu tenho, vamos dizer assim, vamos pensar assim, ó, num contexto, vai, de 5 anos, eu tenho naquele momento um posicionamento muito estabelecido para a minha marca, um posicionamento que me diferencie desse mercado, e eu começo a acompanhar o que está acontecendo no mundo, fica mais fácil eu entender se eu estou perdendo o mercado, se eu preciso fazer mudanças. Agora, quando eu não tenho essa, ou seja, eu tenho uma indefinição, porque eu venho de um histórico vencedor de marca, eu venho de um histórico que eu tinha recursos financeiros, né? Ou seja, eu tinha dinheiro e eu fazia mídia de massa, então eu chegava na casa das pessoas, e a gente já fez um talk sobre isso, falando de futurismo, e o futurismo que a gente defende, né? Ele segue a escola canadense, aonde a gente tem uma mudança que acontece na sociedade hoje, e essa mudança tem a ver com uma ruptura de mídia, ou seja, é uma ruptura midiática. Quando a gente traz isso para o conceito do digital, a gente tem essa fragmentação. Então, essa fragmentação, ela dificulta o trabalho que antes era mais fácil se você tinha recurso e você estava numa mídia de massa. Então, consequentemente, o que faz uma marca, às vezes, ela pode ser tradicional, ela pode ter alguns anos de mercado, mas ela consegue se reinventar no time. Ela consegue ter essa percepção de acompanhar uma tendência, de acompanhar um movimento, né? E aí, na ocasião que sair isso, a gente compartilha no Telegram, mas o importante é a gente entender que se eu tenho um caminho, se eu tenho diretrizes, se eu tenho propósito claro, posicionamento emocional, o que acontece? Eu consigo acompanhar as mudanças e eu consigo me reinventar no time. Então, o que você diz de posicionamento, sim, é fato, né? Eu tenho que ter essa flexibilidade de mudança. Então, hoje, rebranding, novos posicionamentos, cada vez mais será, ou seja, a gente está encurtando esse tempo, sim. Mais desafiador? Sim, de certa forma, muito mais desafiador, mas não tem outro caminho. Aquele mundo, né, talvez confortável de algumas marcas que construíram histórias que são, sei lá, né, tem mais de 30 anos, 50 anos, centenárias, se ela não tiver esse olhar para esse momento, teremos grandes dificuldades, porque a transformação digital vai levar todo mundo a uma reinvenção.
Eu sempre falo aqui, é uma questão de ver o meu tempo. Qual é o segmento que eu atuo? Eu tenho mais tempo para me reinventar ou menos tempo para me reinventar? Se eu sou algo que está na intermediação, a água já está batendo no meu pescoço, né? Dependendo. Então, assim, cabe olhar para isso. Que mais, Miro? Cabe mais uma ainda? Tem mais uma que eu acho... Ela Cabe. parece muito específica, que fala do mundo da advocacia, mas ela também atinge outras áreas. Do Philip Pires, ele pergunta: além de propósito, credibilidade e respeitando toda a ética que impede a venda de serviços por advogados, qual seria a sua dica para que advogados possam alcançar seus clientes? E eu vejo que essa pergunta também toca outras áreas que têm essa delicadeza ética, como dos médicos, por exemplo. O que você dá de dica aí, Fabião? Vai lá, Fábio. Então, vou falar de um... Eu vou trazer... Eu sou enviesado, né? Então, como todo mundo é enviesado, eu diria que é o caminho do digital. O caminho do digital hoje existe inclusive uma escassez hoje do mundo da advocacia, e eu faço um trabalho com uma plataforma que chama Judiciário Exponencial. Inclusive, você que é da advocacia, se não conhecer, dá uma procurada. É o Ademir Piccoli, que é o idealizador dessa plataforma. E o que acontece hoje é que o judiciário do Brasil, infelizmente, ele é muito precário ainda. Então, se você é um advogado mais digitalizado, digamos assim, você vai ter um certo diferencial. E eu não sei quem for da área do direito também, existe uma lei nova que acabou de sair, que está todo mundo falando sobre ela, que chama LGPD. Não sei se vocês conhecem essa lei. É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma lei muito recente, que está... O boom do momento agora é a LGPD, que é uma lei que exatamente regulamenta alguns direitos que a gente tem sobre os nossos dados, né? Então, por exemplo, quem tem o direito, por exemplo, de pegar o meu dado e compartilhar com uma outra pessoa. O meu dado, por exemplo, o meu e-mail, o meu número de telefone, se eu fizer um cadastro num site e eu der esses dados, quais são os limites do que se pode ser feito com esses dados ou não? Então, eu acho que essas duas dicas que eu daria é o caminho do digital e esse caminho da LGPD é bem recente, é bem inovador. Isso aí tem muito pouca gente que conhece a fundo. Quem conhecer esse negócio a fundo, eu diria que hoje está se diferenciando no mercado do judiciário, né? Ô, Felipe, a minha contribuição para você é a seguinte, né? Eu sempre falo assim, né? Que eu tenho que ter duas pessoas têm que ser minhas amigas. As demais eu posso ter opção, né? Uma delas é que eu preciso ter um amigo médico, né? Ou médica, e a outra é que eu preciso ter um amigo advogado ou advogada, né? Por quê? Porque são coisas assim, todo mundo se mete a falar em marketing, todo mundo se mete a falar em marca, todo mundo se mete a falar em recursos humanos, né? Um monte de coisa. Mas quando você vai para uma área médica e para uma área do direito, a gente fica meio que assim, o que você falar, eu vou acreditar, porque assim, a gente, né? Tudo bem que hoje a gente tem muitas pessoas olhando no Google, mas vamos falar da relação. Então, assim, o que eu sinto de uma relação com o médico, e eu acho que reflete também, a gente, né, também tem escritório jurídico que nos acompanham, mas assim, eu acredito que assim trazer esse lado humano para essas duas áreas, né? Eu lembro que em 2010, por uma ansiedade, um estresse, eu quase infartei, né? E o infarto, assim, não o infarto, mas a sensação muito perto, você fica assim, as suas forças debilitam, né? Então o estresse ele é algo físico, né? E eu acreditava que o estresse, não, eu tô aqui estressada com muita coisa, não, ele vem para o físico. E aí eu lembro que na época, né, eu tinha uma amiga médica e eu precisei ir a um cardiologista. E quando eu cheguei no cardiologista, eu estava muito apreensiva, estava com medo, né, evidentemente, medo de morrer, medo de ter alguma coisa, né, me sentindo muito estranha. E ele, né, primeiro, ele pegou um jornal e assim, eu falando para ele, gente, eu passei mal, né, minha arritmia, tal, e ele muito tranquilamente, ele pegou assim um jornal dobrado, né, na época do jornal ainda, 2010, ele entregou e falou, leia. E eu, tipo assim, né, eu tô ali né? E a matéria era incrível, porque ela respondia todas as minhas dores. Então, o que ele fez? Ele me tranquilizou. É como se ele tivesse, assim, passado a mão na minha cabeça e tivesse dito assim para mim, você não vai morrer, calma. Você entendeu? E eu ainda ia fazer uma viagem, dali um mês, eu já achei que eu ia ter que cancelar tudo. E ele falou, calma, 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 você não vai morrer.
você vai viver, você vai poder fazer a sua viagem, calma, calma. Então, eu acho que o advogado, Felipe, também dar essa tranquilidade mais humanizada e aí você não vai ter que fugir, você não vai poder fugir muito, talvez, de gerar conteúdos de uma forma assim didática, de uma forma mais humanizada, para que você, a partir disso, possa vender, já que você não pode, né, explicitamente vender os teus serviços seguindo a legislação. Mas, mais do que tudo isso, é você entender que aí sim, a inteligência artificial e os dados, eles vão invadir muito a área do direito, já fazendo muitas coisas, né, automáticas. Então, procura sempre essas áreas da especialização que o automático não vai tirar de você, né? Seja aí um especialista de algo que você possa trazer esse lado humano e sempre resolvendo o problema de uma pessoa, ou seja, amparando, né? Vamos fazer do direito talvez algo mais acolhedor, né? Como o médico fez comigo, tipo assim, passa a mão na minha cabeça e fala, Regina, peraí, calma, vamos resolver o seu problema, né? Eu acho que pode ser um caminho. Temos mais, Miro? Tem mais uma, mas eu não sei se dá tempo por conta do sorteio que nós temos da nossa dinâmica. Eu acho que é válido nós darmos sequência. Bom, pessoal, então, recapitulando, planilha preenchida, a gente vai passar a bola aqui para o Rodrigo. Ô, Fábio, você tem um livro aí para ao vivo e a cores para a gente depois poder divulgar? Então, Rô, passa a bola com você. O Rodrigo vai fazer um quiz rapidão. Então, aí, pessoal, pega o link aí agora com o Rodrigo. Vai lá, Rô. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer agora o quiz. O vencedor vai levar o livro do Fábio, né, autografado, o Consciência Digital, as 5 habilidades para ter autocontrole, foco e segurança na era digital. E aí que está na mão da Regina, mostra aí para a galera, Rê. Então, o que acontece? Para poder participar desse quiz, a gente precisa do e-mail de vocês para poder enviar o prêmio para o ganhador. Então, por isso que é importante o preenchimento da planilha e também até para aquelas pessoas que quiserem receber o certificado, é importante preencher a planilha. A gente vai utilizar a plataforma chamada Kahoot. Não sei se vocês já conhecem. Eu vou jogar... Acho que você fechou sem querer seu microfone, Rô. Você bateu aí. Aí. Perdão, fechei o microfone sem querer. Esse é o link para acessar a plataforma para participar do quiz. Ele vai pedir um PIN, é esse número que está logo abaixo, e é importante que vocês coloquem nome e sobrenome, tá? Porque se tiver, por exemplo, mais de um Fábio participando, a gente vai saber diferenciar quem é quem, beleza? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou Rodrigo, explicando. você tinha me dado a dica de que era melhor acessar esse Kahoot.it do celular para a gente poder olhar para a tela do computador e acessar a plataforma no celular. Era isso mesmo? Exato, gente. Acessem o link pelo celular que vai ficar mais fácil para vocês participarem do chat, perdão, do quiz. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu vou conseguir verificar quem já está entrando aqui. Miro, você consegue compartilhar para mim, por gentileza, a opção? Para eu compartilhar a tela, está desabilitado aqui. Está desabilitado? Deixa eu ver aqui. Pode ir? Vê se você consegue agora. A galera está entrando aqui, a gente já tem 10 participantes. A dinâmica da plataforma é o seguinte, gente. O quiz ele vai ser composto por 6 perguntas. São bem fáceis as perguntas. A primeira pergunta ela não vale, cada pergunta tem uma pontuação e não adianta só responder corretamente. Tem que responder correto e o mais rápido possível, tá? A pontuação é de acordo com a velocidade e, claro, a resposta ela tem que estar certa. Então, para que todo mundo possa entender como é que é a dinâmica do quiz, a primeira pergunta ela vai funcionar só como um teste, para todo mundo se familiarizar, e a partir da segunda pergunta que vai estar valendo, tá? A gente já tem 18 pessoas aqui, vamos aguardar mais um pouquinho, para ver se mais alguém entra.
Eu acho que podemos ir, Rô, até porque, né, para a gente fazer o processo mais rápido. Temos 21 aí, a hora que você falar valendo, 23, vai lá. Vamos dar só mais um minutinho. Tem alguém aí que ainda está entrando, galera? Se manifeste aí, senão a gente já começa. Certo, a gente tem 23 pessoas aqui. Como eu expliquei, as perguntas vão acontecer e vocês precisam responder corretamente e também tentar ser o mais veloz possível, tá? Porque, além de responder correto, no final ele entrega um ranking e quem vai ganhar o livro é quem ficar em primeiro lugar, beleza? Então, eu vou ativar aqui, ele tem um sonzinho para deixar alegre. A gente vai para a primeira pergunta. E a pergunta é: qual é o nome deste evento? Vocês vão escolher uma opção. A gente tem 20 segundos para responder. O tempo está passando ali. Lembrando que essa é uma pergunta teste para todo mundo entender como funciona a ferramenta. Daí, agora ele mostra aqui, ó, 10 pessoas acertaram a primeira pergunta, que não valia nada, era só teste. E aí ele já vai mostrar, ele mostra aqui quem acertou, como não valia nada, não tem pontuação. A partir de agora tem pontuação. Quem acertar e for mais rápido, sai na frente no ranking. Tá? Então, vamos lá. E a primeira pergunta é: qual é o título do livro de autoria do Fábio que o vencedor deste quiz ganhará? Não pode errar, pessoal. Essa primeira pergunta, vocês têm 30 segundos, as próximas o tempo vai ser reduzido, tá? Vão ser só 20 segundos. Isso aqui é para vocês se familiarizarem. Nossa, 30 segundos dá para olhar no Google, hein, Rô? Agora vai diminuir o tempo a partir da próxima. 15 pessoas acertaram e agora ele já apresenta aqui o ranking, tá? No momento, quem está na frente é o John, com 937 pontos, mas até o final tudo pode mudar, tá, gente? Então, quem ainda não está aqui nesse ranking, não desiste, que vocês ainda têm chance de ganhar. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi o tema da edição passada do Brand Talks? Essa é para a galera que já acompanha a gente. Qual foi o tema do último Brand Talks? Essa Rô pegou pesado, hein, gente? Olha. Ó, 12 pessoas acertaram. Agora a gente vai ver como é que tá o ranking agora. Ó, o Jefferson passou na frente da galera, é bem dinâmico aqui. Tem mais algumas perguntinhas, mas vamos lá. O que é Neurobrand para nós do Neurobrand Lab? Ó, 20 pessoas acertaram a pergunta. O pessoal está bem engajado e inteirado com o nosso conteúdo aqui, viu? 20 pessoas acertaram. O Jefferson continua em primeiro aqui e a Cássia está bem ali, logo atrás dele. Vamos lá, gente. Ainda tem chance de virar o jogo. E a última pergunta, vocês vão ficar até querendo me xingar, mas essa pergunta vai ser a pergunta que pode virar o jogo, a última pergunta. Depois dessa, tá? Qual edição do Brand Talk está acontecendo agora? Vamos lá ver como é que está o nosso ranking agora. O Jefferson continua ali em primeiro, a Cássia vem em segundo, e agora essa é a última pergunta que pode mudar tudo, tá bom? Então vamos lá.
qual mês fizemos a primeira publicação no feed do Instagram do Neurobrand Lab? Qual mês foi a primeira publicação? Tivemos 5 respostas corretas aqui. Agora a gente vai ver como é que ficou esse ranking. A Elisa ficou em terceiro lugar. Essa em segundo lugar. Viu como podia mudar tudo? Já estava em primeiro. E a Tássia. Legal. A Cássia tá aí? Dá um print nessa tela aí. Se a Cássia estiver aí, coloca ela aí rapidão. Deixa eu voltar para minha tela. A Cássia, ela ganhou. Olha aí, ó. Cássia Sá. Tô aqui. Fábio, ó. Consegue pegar no chat aí para autografar para ela, ó? Cássia com 2 S, Sá. É isso? Não vou ligar a câmera, não tem problema. Mas aí, ó, o Fábio vai autografar para você. Sim, vou fazer aqui, ó. É isso aí, ó. Em nome do Neurobranding Lab. Depois o Gesiel vai entrar em contato com você, pegar seu endereço e a gente vai mandar para vocês. Parabéns aí. Esse é a primeira vez que a gente faz esse modelo, né? Acabou ficando um pouquinho lento, mas a gente vai aprimorando. E, Fábio, suas despedidas, Fábio. Fala aí para a galera, né? Suas últimas palavras para a gente poder encerrar aqui. Também perguntar para a Cássia se o Sá tem acento, depois, quando eu for autografar aqui e mandar, você manda direitinho aí, Cássia? Tem, tá bom? Gisele, depois você passa só no chat do Fábio, Cássia e o Sá tem acento. E o Cássia tem acento no Cássia? Escreve seu nome aqui corretinho pra gente, né? Para não sair errado. Cássia Sá, ó, acento nos 2 As, tá bom? Pessoal, eu tenho gratidão aqui por ter falado com vocês hoje à noite. O tempo passou rápido e dizem que o tempo ele é relativo ao quanto que a gente está gostando da situação que a gente está, né? O tempo ele passa diferente e eu acho que ele passou muito rápido, passou 1h40 e quando ele passa mais rápido é porque a gente está tendo um momento feliz, né? Então, vocês hoje me trouxeram felicidade aí por essa discussão, muitas perguntas boas. Obrigado, Regina, obrigado a todo mundo do Neurobranding Lab pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. E eu queria dizer que esse sonho que eu tenho, ele só vai ser possível se cada um de vocês também sair repassando essa mensagem, né? Porque eu tenho o sonho de que cada um de nós que somos cidadãos digitais, que a gente tenha uma consciência digital expandida, para que a gente tenha mais foco e que a gente tenha uma vida melhor, e que as marcas, as empresas, os negócios, eles façam mais persuasão e menos coação. Então, na verdade, essa é a minha missão, é que as empresas ajudem as pessoas e que as pessoas tenham a consciência expandida para que a gente crie um mundo melhor. Então, leva essa mensagem para frente, abre o olho de alguém sobre isso que a gente... Se você teve alguma coisa que você ouviu hoje, passa para frente, conta para alguém, porque é esse movimento expandido que a gente vai transformar o mundo um pouquinho de cada vez no mundo melhor. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Fábio. Gratidão. Pessoal, ó, quem quiser marcar a gente nas redes sociais, @NeurobrandingLab, tá bom? O nosso principal canal é o Telegram, Neurobranding Brasil. Tem o link aqui, o Gesiel vai colocar de novo o nosso Linktree. E, pessoal, a gente falou hoje no início, né, das emoções, o quanto as emoções, assim, precisam ser trazidas para o ambiente de negócios. Então, eu vou dar um spoiler aqui, que o nosso próximo talk, nós teremos uma neurocientista
especialista em economia comportamental. A gente divulga isso na sexta-feira, mas já adianto para vocês, nós vamos falar então o tema neurociência e comportamento, o poder das emoções na tomada de decisão. Ela é uma amiga querida, assim, que eu tenho uma admiração também. Fábio, você é convidado, se quiser também estar conosco aqui para assistir. E a gente vai colocar todas essas informações no Telegram. Então, quem ainda não segue a gente no Telegram, é o nosso principal canal de comunicação. Tudo que a gente vai fazer, a gente comunica lá primeiro. E aí, a gente só não colocou um link aqui, porque o time do Fábio aí, junto com a editora, não conseguiu, mas a gente vai abrir hoje, né? E o Fábio tinha pedido isso. Ele conseguiu... Consegui, se Conseguiu? você quiser, Ótimo. a gente está com ele aqui. O Fábio conseguiu, junto à editora, um desconto de 50% no livro dele, então ele é válido até meia-noite. Ele vai colocar aqui, mas a gente coloca no Telegram também, Fábio, porque né, a gente já está fechando o talk aqui, mas pode colocar aqui. Então, para quem tiver interesse no livro do Fábio, olha só, ele batalhou hoje aí, junto com o pessoal da editora, né, vai sair com 50% de desconto, que acho que vai sair de R$ 39,90 por R$ 19,90 mais o frete, tá bom? Então, quem quiser, na medida do possível que os nossos autores forem também escritores, né, a gente vai tentar trabalhar isso com mais antecedência para que vocês também possam eventualmente comprar um livro aí com desconto. Enfim, gente, a gente está aprendendo a conduzir esse talk, cada talk para a gente também é um aprendizado. Eu agradeço a presença de todos vocês. Lembrando, quem quiser certificado tem que preencher a planilha, tá? Porque ele não vai de forma automática. Sigam a gente, marquem a gente. E gratidão, Fábio, gratidão a cada um de vocês, gratidão àqueles que a gente vê os rostinhos, que daqui a pouco a gente está super familiarizado aqui, e gratidão ao time, ao Ron, Gesiel e Miro, é com você agora, vai lá. Bacana, pessoal. Então, só lembrando, os Brand Talks são oferecidos pelo Neurobranding Lab, marca, ciência e dados, conectar marcas ao cérebro, muda tudo. Obrigado, Fábio, Regina, Rodrigo, Gesiel. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai fazer em breve um talk só com o Miro, porque o Miro é um especialista em soft skills e a gente tem total interesse de trazer o Miro aqui para trazer essa habilidade para a gente também. Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês, gratidão aí imensa. Fábio, depois a gente alinha a entrega do livro para Cássia Sá, tá bom? E é isso, gente. Beijo grande para vocês, linda semana. Se vocês quiserem agora, né, extra gravação que o Miro pode pausar, sempre fica uma galerinha aqui. Se quiser abrir o áudio, a Elisa, se quiser falar o que achou hoje, Cineide, e aí a Rossana, manda ver, pessoal. Pode abrir o áudio, mas assim, oficialmente a gente encerrou já.